Rogério Madureira está agora fazendo seus cultos dentro de uma loja maçônica. Ministério de Madureira, unidade, terapia e disciplina. Parece uma grande piada, uma grande brincadeira, mas é a pura realidade. Estamos vivendo a grande apostasia e cada vez mais veremos dessas abominações. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer: pera, mas eles estão fazendo das trevas luz, transformaram trevas em luz. E é aí que você se engana, pois não adianta nada eu lhe ensinar um falso evangelho, falar que é luz e na verdade te levar para o buraco, te levar de volta para as trevas. Isso daí quem faz é justamente o próprio anticristo, o próprio antimessias, que tenta se passar pelo Criador, fazendo com que você fique em pleno engano e ele te leva para uma grande armadilha. Acho que é a profecia sendo cumprida, os tempos difíceis de que fala a Bíblia. O aquecimento global está se tornando uma religião para alguns desses loucos. Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, que é o governo da besta, o governo 666, ok? Mas estou aqui, não tive condições ainda de... Estou trabalhando na prótese, né? Estou totalmente sem dente. E estou trabalhando já uns 2 meses, talvez o mês que vem agora, no início do mês, eu consiga já colocar minha prótese. E daí faço meu vídeo sem as máscaras, tá bom? Beleza, meus irmãos? E amados, eu sei que faz tempo que eu não faço vídeo, faço alguns aleatórios, devido à minha deficiência que estou aí, né? Sem a minha dentição. Então a minha voz fica fanha, falha. É horrível, é muito horrível, mas a questão de saúde, tive que retirar todos os dentes, estavam infeccionados, não tinha recuperação, tive que arrancar, ok? Bem, meus amados, neste vídeo aqui, eu quero dizer aos irmãos que nós estamos vivendo, né, como eu sempre digo, né, final dos tempos, vivemos os últimos dias, e breve, né, o fim de todas as coisas. Eu até digo que breve Jesus voltará, breve Jesus vai buscar o seu povo, breve essa terra será destruída, ela não tem conserto, Deus não vai consertar ela não. A palavra diz que a terra, na antiguidade, foi reservada para o dia do grande dilúvio, se acabou toda a humanidade no dilúvio, ok? Os gritos começaram tarde demais. Alguns batiam na madeira da arca com desespero. Outros, de joelhos no barro, imploravam ao céu entre lágrimas. Mas Noé não podia abrir, porque já não era decisão dele. A porta tinha sido fechada por Deus. Agora, dessa vez, diz a palavra que então a terra está sendo reservada para o dia do grande fogo. Que o homem trabalha. O homem tem trabalhado em tesourados, né? Tem tesourado a terra, trazido muito ouro, muita prata, muita riqueza. O homem tem tesourado a terra para o dia do grande fogo. Está sendo reservado para o dia do grande fogo, que será destruído os homens, os ímpios e toda a terra. Dessa vez vai ser com fogo, literalmente fogo.
Mas antes que isso aconteça, muitas coisas têm que acontecer. E uma das coisas que tem que acontecer que está na palavra de Deus, meus irmãos, é a apostasia. Porque muitos apostatarão da fé. Apostasia quer dizer abandono da verdade. O que é verdade para você? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A palavra diz que então apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos de demônios, falsos profetas, enfim. Apostatarão da fé, abandonarão a verdade, abandonarão a Cristo, a Jesus, os seus ensinos e os seus mandamentos. Abandonar a verdade é abandonar Cristo. Abandonar Cristo é abandonar o caminho para a salvação. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que os tempos estão mudando. Eu até observei aqui na chácara que eu comprei e edifiquei essa chacrinha aqui, que dá uns 2.000 metros, vendi um pedaço, e até as plantas estão gemendo. Frio excessivo demais, calor excessivo. Então, a natureza geme. A palavra diz que a terra geme, porque ela quer que logo aconteça, a volta de Jesus. Ela quer que aconteça logo o fim de todas as coisas, porque há muito sofrimento, muita tristeza. A terra geme. A terra geme como que necessita que haja uma mudança, porque ela não foi criada para isso. Como eu, como você, também não fomos criados para sermos destruídos. Fomos criados para adorar a Deus, para obedecer aos seus ensinos e mandamentos. Contudo, nós sabemos que nossos pais, Adão e Eva, caíram em pecado, erraram e ficaram sob maldição. E nós herdamos essa herança maldita da maldição. A palavra diz que por um homem veio a maldição sobre toda a humanidade, mas também por um homem sairia essa maldição. E esse homem, o qual pode tirar essa maldição da minha vida, da tua vida, da humanidade, é Jesus. Somente Jesus pode. A palavra diz que Jesus se fez maldição para que nós alcançássemos a bênção do Pai, o reconcílio do Pai, porque um dia Deus lá não é de maldição a terra. Maldita é a terra por tua causa. Herdamos a maldição. Agora por um homem vem a bênção. Benditos seremos em Cristo Jesus. Seremos abençoados. Receberemos novamente o nosso corpo imortal, a nossa alma imortal, o qual Jesus prometeu que um dia todos aqueles que morressem, que vão morrer, que morreram, que vão morrer, um dia Ele vai ressuscitar todos esses que morreram, os que vão morrer. Vai ressuscitar e vai nos dar um corpo glorificado, um corpo glorificado semelhante ao dele, igual dos anjos. Seremos eternos. E aonde nós moraremos e seremos herdeiros juntamente com Cristo de toda a criação de Deus. Seremos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. E nós habitaremos no céu, onde não haverá tristeza, angústia, enfim, não haverá mais maldade, choro, enfermidade, enfim. Então, meus amados, o que eu quero trazer para você nesse vídeo é: saiba que estamos vivendo os momentos finais. Eu estava observando que eu plantei muitas culturas aqui, de plantas. Eu plantei abóbora, plantei couve, plantei cana. E agora, nessa época que eu gosto de plantar muito, eu plantei milho, plantei aipim, que é a macaxeira, mandioca, plantei abóboras, plantei pepinos. E eu observei que a cultura do pepino, da abóbora e algumas outras culturas está bem devagar, não está crescendo. Como se tivesse tudo mirrado, sabe? A terra está gemendo. A gente observou isso. Aí o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, de outras chácaras,
Falaram, está esquisito esse ano. As abóboras era para estar a uns 2, 3 metros. Está mirrado. Virou uma touceirinha. Ah, mas é a terra? Não, não é a terra não. A terra foi cultivada, a terra foi mexida, foi adubada, choveu, é os tempos. E nós estávamos observando isso. Não só eu, mas os outros chacreiros também. E a palavra diz que virá um tempo de escassez, aonde vai faltar alimento, fome. Haveria fome, guerra, peste, terremoto, mas isso seria só o princípio de dores. Não vos assustei. Então, nós não devemos nos assustar, mas ficamos temerosos. Meu Deus, que situação difícil que vai chegar para a humanidade. De faltar alimento, as pessoas vão passar fome, pessoas vão morrer de fome. Meus irmãos, isso vai acontecer. Irmãos, eu estou aqui para trazer mensagem, não é de terror, é de alerta. Eu não venho trazer o pânico para você. Eu venho trazer para você aquilo que Deus deixou escrito nas Escrituras. As revelações das coisas que hão de acontecer. E se Ele faz isso, é porque Ele tem um povo. E Ele ama esse povo. Ele ama essas pessoas que se arrependeram e deixaram de seus pecados e passaram a observar a lei e obedecer e se tornaram agora filhos novamente em Cristo Jesus. Se tornaram profetas que estão profetizando a volta de Jesus, o fim do mundo e o grande tribunal de Cristo, que será o juízo final. A palavra diz que Deus porventura deixaria isto em secreto, ao oculto aos seus profetas, aos seus filhos? Não, de maneira alguma. Por isso, irmão, estou aqui trazendo para você, dizendo que nós estamos vivendo os tempos finais. Jesus está voltando. Breve Jesus voltará e vai desmanchar essa bagunça. Mas com isso tem que se cumprir, meus irmãos, as Escrituras. A abominação, a desolação, o abandono do Evangelho, que seria, no caso, a apostasia, isso tem que acontecer. As pessoas vão rejeitar Cristo, rejeitar a verdade, rejeitar a obediência. E diz a palavra que então Deus, diz a palavra então que Deus, não é o diabo não, irmãos. E Deus enviará o espírito do erro, o espírito do engano, o espírito da mentira, para que creiam na mentira, porque rejeitam a verdade de Deus. Rejeitam o seu Filho, que é verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. E a palavra diz então que Deus vai enviar o espírito da mentira, para que creiam na mentira e sejam julgados e condenados ao lago de fogo, a sentença eterna, aonde diz a palavra que a palavra que o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Irmãos, é hora de refletir, de pensar e ver o que está acontecendo no mundo todo. Nós observamos que a pane, a tal do reset, do apagão, está acontecendo em vários sentidos. Está sendo feito pelos homens, intermédio de leis, proibições, tirando a liberdade de todo ser humano. Isso está acontecendo. Bancos na Europa estão assumindo contas, o dinheiro, enfim, o tal do reset global, a internet, enfim, você vê tantas coisas, tanta maldade. Há esperança para mim, há esperança para você, há esperança para nós nesse mundo terreno? Nesse mundo terreno, em questões de sermos ricos, ficarmos milionários, crescermos financeiramente, sermos donos de muita coisa, muito dinheiro, muita prata? Não. Não, porque Jesus nunca ensinou isso, Jesus nunca pregou isso. Jesus, ao contrário, disse, juntais tesouro nos céus, não juntais ouro na terra. Antes juntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não roubam, não minam, não roubam. Não é isso que Jesus ensinou? Então é isso que nós devemos ensinar.
Ao contrário, Jesus disse, olha, ele nos orienta e nos ensina, mostrando a sua igreja, ao seu povo, aos seus filhos. Ele diz: não busquei as coisas deste mundo, busquei as coisas dos céus. Jesus ensina que nós não devemos nos preocupar. O próprio Jesus disse: não preocupeis com o que havem de comer, com o que havem de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Antes de vós pedirem, já sabe o que vocês precisam, o que vocês têm necessidade. O próprio Jesus ensina isso. Os próprios apóstolos, inspirados e cheios do Espírito Santo, falaram assim: olha, tendo com o que vocês comer, com o que vocês se vestir, esteja contente. Porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Irmãos, eu não sou perfeito, você não é. E nesse corpo ninguém chegará à perfeição, porque estamos debaixo da maldição da morte. E se tem uma coisa que, ainda que vivos nessa carne, não sai a maldição da morte. Todos nasceram e todos morrerão. Jesus tem a promessa de ressuscitar e nos dar a vida eterna. E depois de ressuscitar, cumprindo-se a palavra, nos vai dar um corpo glorificado, transformado, o qual será imortal e eterno. Mas nesse corpo, ainda que debaixo da maldição, vivemos. Mas no Espírito, temos a vitória feita por Jesus, o qual venceu a morte em Espírito e também nos deu no Espírito a vitória. Mas essa carne, ela continua ainda debaixo da maldição, o qual ela vai voltar no pó. Ficamos doentes, passamos dores, temos dores e morreremos. Não deixaremos de morrer. Mas a promessa do Senhor Jesus é depois da morte. A promessa é que Ele vai nos ressuscitar e fazer de nós eternos, um corpo glorificado, semelhante ao dele, igual ao dos anjos. E nós seremos filhos de Deus, o nosso Pai. Essa é a promessa dele. Jesus enfatiza muito sobre as religiões, sobre o povo, o qual muitos acham que está no caminho certo, mas o próprio Tiago nos ensina que a religião pura e imaculada, quando perguntaram, é viver o cristianismo, é viver o que Jesus ensinou. Visitar os órfãos, as viúvas, os presos. Ser cristão é dar de si mesmo aquilo que se quer para você, fazer para os outros. Oferecer outra face da verdade. Oferecer outra face não é dar a cara para bater. Se alguém lhe faz maldade, fala maldade, então você mostra outra face para ele, a outra face da palavra de Deus, que isso não pode, que isso é pecado, que o Senhor vai requerer dele, que está errado. Buscar e lede e veja na palavra, é assim que diz a palavra, mostre outra face da Bíblia, da palavra de Deus. Se alguém faz do mal, opa, essa face que você está fazendo, que está se revelando, está errado. Mostre outra face. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo nos últimos dias maldade, muita maldade. As pessoas só querem ganhar dinheiro. Você vê na internet o tempo todo, você vê nas redes sociais, YouTube, Facebook, enfim, como ganhar dinheiro. Muda o nome que você vai ganhar dinheiro. Faça isso que você vai ganhar dinheiro. Só prega o Deus dessa terra, o Deus Mamon. E na verdade, isso não vem da parte de Deus. Por isso, meus amados, nós devemos se entregar na verdade, a palavra de Deus, se render à verdade de Cristo, se render à verdade de Deus, o qual nos ensina como andar, como caminhar na face desta terra. O tempo final está chegando. Nós sabemos que, segundo as Escrituras, o próprio Jesus disse que as estrelas do céu vão cair como figos verdes. Nós temos no Apocalipse os cataclismos que hão de acontecer. Fome, morte, meteoros, estrelas enormes vão cair sobre a terra. A terra não dará seu fruto. A terra ficará
num breu, na escuridão. O sol não dará mais o seu brilho. E ao mesmo tempo diz que ele vai se aquecer primeiramente, vai aquecer e matar os homens com o calor da sua radiação. Mas também disse que ia chegar o tempo que, passado esse tempo, o sol não dará mais a sua luz, não brilhará. E quando brilhar, vai brilhar e queimar, e matar e tirar vidas na face da terra. E aí nós vemos lá os cavalos do Apocalipse. E você tem que meditar. Como eu disse, eu não estou trazendo essa mensagem para trazer medo para você. Eu estou mostrando para você o que vai acontecer. O próprio Deus já revelou e já falou. E eu creio. E quero que você creia também. Porque assim como Noé foi um pregador por 120 anos, Noé pregou 120 anos. Ele falava que ia chover e que Deus ia destruir a terra com água. A palavra diz que ele ficou fazendo a arca, construindo a arca, e durante 120 anos ele pregou, vai acontecer. Vai acontecer. As pessoas zombavam. As pessoas não davam crédito. As pessoas cometiam maldades terríveis. E a palavra diz que então chegou o dia que Deus mandou Noé entrar, cerrou a porta, ou fechou a porta da arca, e os consumiu a todos que estavam fora da arca. E salvou Noé, um homem que Deus viu graças a Noé pela obediência e temor. Assim Deus quer fazer com você. Se você tem temor e vê que dentro da verdade as coisas estão totalmente ao contrário, então volte para a palavra de Deus, pela verdade de Deus, em nome de Cristo e na lei de Cristo e na lei de Deus. Viva aquilo que você tem aprendido para que você possa alcançar a sua salvação e mediante a sua salvação transmitir aos seus filhos, ao seu cônjuge, ao seu familiar, aos seus amigos e até mesmo os seus inimigos possam ser salvos intermédio da sua mensagem. Noé queria que aquelas pessoas fossem salvas. Por que ele queria? Ou porque ele sabia que realmente era terrível aquilo que ia acontecer. Ele tentou poupar aquele povo, mas aquele povo não deu crédito. Ele cumpriu a sua obrigação, ele pregou, ele foi mensageiro e ele construiu a arca. Assim Deus também quer que você faça, quer que você construa, mediante a sua palavra, a obediência. Construa uma segurança dentro do seu coração, do seu pensamento e pregue para as pessoas aquilo que você crê. Mostre para eles que hoje a arca da salvação, mostre para eles que a arca da salvação hoje é Jesus. É o único intermediário que pode te salvar, que pode levar diante do Pai, mediante os ensinos que Jesus deixou e na obediência que devemos fazer. Caminhar segundo tudo que Ele tem nos orientado. Ensine, leve aos seus amigos e inimigos, porque dias terríveis hão de chegar sobre a terra, como um dia também veio sobre o dilúvio e levou a todos. Interessante que Noé, sendo um pregador da palavra, ensinando e mostrando, pela sua fé construindo, as pessoas não aceitaram. Bem, a parte dele ele fez. Faça a sua parte também. Pregue, ensine, exorte. Enquanto que zombam ou riem de você, saiba que Deus, vendo o seu esforço, o seu trabalho, e tua recompensa, segundo a Escritura, Ele dará no dia que Ele vai a todos dar o galardão, a cada um segundo as suas obras, o seu trabalho. Então, meus irmãos, a recompensa nossa, a nossa maior recompensa, na verdade, foi comprada por Cristo. Ainda que nós fizéssemos tudo, não fizemos nada, somos inúteis, porque somos pecadores. Mas, intermédio da obediência, daquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus, é claro que Deus é um Deus justo e vai recompensar a cada um de nós, vai recompensar você, vai recompensar a sua família, vai recompensar o seu povo lá nos céus. Isso é maravilhoso. Por isso eu digo para vocês, muitas das vezes pregam um evangelho frouxo, um evangelho morno, um evangelho mentiroso, que não é o de Cristo. O evangelho de Cristo é a verdade que nos confronta ao nosso pecado. O evangelho de Cristo é aquilo que Jesus disse: se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, renuncie todo esse mundo. Renuncie a você mesmo. Aí ele cumprimenta e diz: toma a tua cruz e segue-me. Jesus nunca omitiu e nem mentiu
sobre a verdade do Pai. Servir a Cristo, servir a Deus, é com guerra, é com labuta, é com suor, e muitas das vezes, como foram os mártires dos profetas, com sangue. Foram feridos, foram presos, açoitados, e até mesmo foram assassinados, mortos pela elite, pelo sistema dessa terra, pelo sistema do homem, pelo sistema que os homens se deixam usar por Satanás. Jesus disse, vós, quando ele diz vós, é você, é eu, é a humanidade, é os homens, é as crianças, os jovens, os anciões, enfim, são o povo de Deus. E o povo de Deus, ele diz, vós sereis odiados, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. Então esse evangelho morno que pregam, que é só vitória, que é só bênção, que é só glória, é mentira. É um engano de Satanás. A palavra até diz que virá o anticristo e ele vai falar como cordeiro, ele vai mentir. A palavra diz que o anticristo fará milagres e maravilhas, que se possível enganará até você, até eu, até os escolhidos do Senhor, se possível vai enganar, porque ele vai falar como cordeiro, ele vai fazer milagres e maravilhas. Mas vai chegar ao ponto que vai ter agora, vocês vão me adorar, porque eu sou Deus. Se você não me adorar, eu te mato, eu tiro o seu fôlego. Assim será. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus já avisa e nos deixa claramente que eu, que você, que o povo dele, que serve a ele de verdade, seria odiado, seria perseguido por causa do seu nome. Mas ele diz mais ainda, mas sabei vós que primeiro odiado fui eu, que perseguido fui eu, que mataram, tiraram-lhe a vida. Jesus diz, eles vão tirar minha vida, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E assim foi. Eles tiraram a vida de Jesus, perseguiram, fizeram tudo o que tinha que fazer. Mas Jesus, ressuscitado foi por Deus e ascendeu aos céus. E recebeu todo o poder nos céus e na terra. Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, não resta poder para mais ninguém. No sentido de terceiro, há um só que governa todos os seres, todo o universo, toda a criação. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que eu deixo para vocês é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Enquanto que muitos colocam denominações, colocam instituições, colocam dogmas, ensinos, leis e doutrinas humanas para que sejam salvas. E não é assim, não é essa a verdade. Essa é uma meia verdade, colocada para desviar as pessoas, desviar os homens da verdade de Deus, que é Cristo, da verdadeira religião, que é servir ao Pai. Pois muitos dizem que devemos estar num templo ou numa igreja para sermos salvos, e não é verdade. A palavra diz que você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo. Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como muitos dizem. Deus não habita. Deus habita em você. A palavra até diz mais, que Deus não é servido por mãos de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Deus não é servido por você, pelo seu dízimo, pela sua oferta, pelos seus bens. Não. Os seus bens não são os seus bens. Os bens que estão nas suas mãos são do Senhor. O ouro e a prata e tudo que no mundo há é do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, Deus não é servido por mão de homens, como que se precisasse de alguma coisa. Está escrito o que eu estou falando, está na Bíblia, tá? Então muitos dizem, não, você tem que ir para a igreja, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Não, a palavra diz que aquilo que você quer para você, faça para o teu próximo, faça para o teu irmão. É isso que ensina. A palavra diz, se eu ver meu irmão com fome, com necessidade, e eu não fizer ato algum, só dizer, vamos orar, vamos pedir para Deus, de validade nenhuma tem esse ato. Mas sim, quando você toma posição, e como cristão, tira de si mesmo, e faz aquilo que você quer para você, faça para o teu próximo. Então, meus irmãos, nessa mensagem que eu deixo para você, em vários sentidos,
em várias mensagens desse texto e contexto deste vídeo. Um vídeo mesclado que eu falo desde a fundação até o fim do mundo, desde suportar a provação, desde vida e morte. O que eu deixo para você é: entrega teu caminho ao Senhor. Salmo 37 diz isso. Confia nele e ele tudo fará. Então é isso que você deve fazer: entregar e ler as Escrituras e obedecer tudo que está lá. Não seja seguidor de homens, siga a Cristo pela palavra, pelo ensino, na vivência, porque o Espírito fala conosco, o Espírito Santo de Deus fala comigo, fala com você, intermédio da palavra, intermédio até mesmo da natureza. Deus fala: eu existo, eu estou aqui, creia somente. Por isso, meus irmãos, eu deixo essa mensagem por fé, e na fé e no nome de Jesus, para que você receba a sua bênção em todos os sentidos, no tempo do Senhor, na vontade do Senhor, não no teu tempo, não no que você quer agora, já, não, mas no tempo do Senhor, crendo, porque é que se crendo e da forma de se crer no Senhor Jesus, que é na sua palavra, então recebemos as vitórias e as bênçãos, e Ele dará para você, tá bom? A tua cura, na hora certa, no dia certo. Clame, busque. Sabe o que diz a palavra? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. Está escrito isso, que você deve se humilhar. A palavra diz que quando nós estamos na obediência e nós oramos e nós dizemos as palavras certas, buscando na humilhação, se humilhando, Deus nos ouve. Ok? Pedi, diz a palavra, dar-se-vos-á. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Então nós temos que orar sim, mas cremos que no tempo do Senhor Ele fará a obra maravilhosa que tem no seu casamento, no seu trabalho, a vida dos seus filhos. Ele fará isso. Deus é fiel. Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Então tudo aquilo que está na Escritura, segundo a vontade dele, não é sua. Nós pedimos e recebemos por fé. Irmãos, avante. Não desanime, mas anime-se pela palavra do novo céu, da nova terra, da herança eterna que há por vir. Após a sua morte, a sua partida, aí se encontramos com a eternidade. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Somos mais que vencedor. Você é mais do que vencedor por aquele que te amou, que é Jesus. Receba a tua vitória, meu irmão. Receba a tua bênção para a glória de Deus Pai, em o nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. A paz e graça, a paz do Senhor, Deus vos abençoe para a glória de Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Olha pessoal, aqui, céu bonito, Pinheirão aqui, ó, show de bola. Agora vamos descer para o Mar dos Filhos. Olá pessoal, é isso aí ó, tá bonito. Hoje de uma carpida, joguei mais uma dupla. Agora é só cuidar. Aqui, um mês e meio, 2 meses, já estamos colhendo os milho verde. Ó, 20 kg de adubo aí, ó. Também tá lá embaixo, o mineral. É isso aí. Graças a Deus, né? Bonito.
E se a fé não fosse um refúgio quando tudo está bem, mas uma santa loucura quando ninguém mais acredita? Esta é a história de um homem que trabalhou em silêncio enquanto o mundo zombava, que pregou sem microfones, sem templos, apenas com suas mãos, seu martelo e sua obediência. Durante 120 anos, cada golpe sobre a madeira era um aviso. Cada tábua encaixada na estrutura era uma palavra profética, mas ninguém ouvia. Chuva, diziam. Dilúvio, não seja ridículo, nunca choveu. E, no entanto, choveu. E quando a terra começou a estremecer e os rios transbordaram, já não havia tempo para mudar.